Olá, a nossa aula de hoje é sobre bases ou hidróxidos que são uma das funções inorgânicas. E segundo a teoria de Arrhenius, o que seria uma base? De acordo com essa teoria, é toda substância que, quando dissolvida em água, ela dissocia-se e vai formar e vai liberar o ânion OH-, que é a hidroxila, em meio aquoso. Toda base ela sofre a dissociação iônica quando é adicionada em água. Então, se nós pegarmos o exemplo dessa base, que é NaOH, quando você joga ela em água, vai haver uma separação aqui dos seus íons, liberando Na+, e OH-. Então, liberou hidroxila em solução aquosa, é considerada uma base. Outro exemplo, tem o CaOH2. Então, quando você coloca em água, ela vai sofrer uma dissociação, separa os íons, vai liberar cálcio 2+, nós temos duas hidroxilas presentes aqui na solução. Quando libera hidroxila, é uma base, sofreu a dissociação iônica. Terceiro exemplo, a LOH3. A separação é feita aqui na dissociação. Você pode ver que tem 3 hidroxilas aqui presentes. Então libera Al3+, o alumínio, e vai liberar 3 hidroxilas em solução aquosa. Então, esse é o padrão para as bases. Toda base vai liberar hidroxila em solução aquosa. A característica da base, as bases elas possuem a hidroxila à direita. Isso é uma forma de você identificar quando é base. Elas são formadas por metais. Praticamente quase todas as bases são metálicas. Ou seja, se é de metal, elas são consideradas iônicas. Então, quando você joga em água, libera íons. São consideradas bases, são consideradas iônicas. São sólidas, por formar uma ligação forte. As bases são sólidas e consideradas fixas. Tem pouca tendência a se volatilizar. Mas nós temos uma exceção dentro disso, que é uma base volátil, que é o hidróxido de amônio, que é considerado uma base molecular. Na verdade, é a única que é considerada uma base molecular, que vem de ligação covalente, porque as outras são consideradas bases metálicas. Então, quando você também, por ser volátil, essa substância ela separa em amônia e água. Né? Inclusive tem um cheiro muito forte, certo? Então a única base considerada volátil é NH4OH, que é considerada uma base assim fraca e ela é considerada uma base molecular. Falando na classificação das bases, nós podemos classificar as bases quanto ao número de hidroxilas, que é bem simples, bem fácil e não há exceções. Uma monobase, quando tem apenas uma hidroxila, a dibase tem 2 hidroxilas, a tribase tem 3 hidroxilas e a tetrabase vai ter 4 hidroxilas. Então é bem simples. Com relação à solubilidade das bases em água, são consideradas bases solúveis, a família 1A e a de amônio. Parcialmente solúveis são as de família 2A, tem uma exceçãozinha, que é o hidróxido de magnésio, que está na família 2A, mas ele é considerado insolúvel, tá certo? E as demais bases também são consideradas insolúveis. Então, solúveis 1A, parcialmente solúveis 2A, e as demais são insolúveis, e a exceção do hidróxido de magnésio também é insolúvel. Com relação à outra classificação, que é a força, quem são consideradas bases fortes? 1A e 2A, a força da base está no quanto ela se dissocia em água, certo? E as demais são consideradas fracas, lembrando que exatamente a exceção de hidróxido de magnésio é considerada uma base fraca porque ela é considerada insolúvel. Com relação à nomenclatura das bases, dar nome a bases é mais tranquilo. Então, a gente sempre usa hidróxido de, e na sequência vai vir o nome do cátion, de qual é formada a base. Então, o primeiro exemplo muito conhecido vai ser chamado hidróxido de Na, sódio. Então, hidróxido de sódio. Segundo exemplo, hidróxido de cálcio. Terceiro exemplo, hidróxido de alumínio. Então, é simples, você chama de hidróxido, que é OH, e dá o nome ao cátion, de qual a base é formada. Existem alguns cátions que têm carga variável
e aí nós precisamos fazer a diferença na nomenclatura disso. Eu coloquei aqui os principais cátions. Tem outros, queridos, eu estou colocando 5 principais para vocês. Mas existe uma tabela de cátions, né, onde você vai encontrar outros. Então, por exemplo, o cobre tem carga mais 1 e o cobre 2 mais. Tem o ouro mais 1 e o 3 mais. Tem o ferro 2 mais e o ferro 3 mais. Tem o estanho 2 mais e o estanho 4 mais. Tem o chumbo 2 mais e o chumbo 4 mais. Então, na nomenclatura, são usadas duas formas. A gente pode dar nome com o algarismo romano, indicando a carga do cátion, ou da seguinte forma: o que tiver carga menor termina com oso, o que tiver carga maior termina com ico. Então, o menor oso e o maior ico. Então, vou dar um exemplo. O primeiro exemplo lá, a gente tem o hidróxido de cobre, a carga desse cobre é o cobre mais 1, então fica hidróxido de cobre 1. Ou, como ele é o menor dos cobre, fica cuproso, hidróxido cuproso. O segundo exemplo é o ferro. Qual é a carga do ferro? Qual que é a carga desse ferro aí? A gente percebe que a carga dele está aqui, ó. A carga desse ferro é a carga 2, que vai subir aqui para cima, né? Então vai dar o ferro 2. Então qual seria o nome dele? Hidróxido de ferro 2. Como o 2 é o menor, então fica hidróxido ferroso. O terceiro exemplo agora, claro, agora é o outro ferro. Agora é o ferro 3, ó. A carga aqui é 3, é um ferro maior, que é esse aqui, ó. Então, pode ser chamado de hidróxido de ferro 3, em algarismo romano, ou como é o maior termina com ico. Então fica hidróxido férrico. Lembrando a vocês que eu estou colocando 5 principais aqui e existem outros. Eu costumo até dar uma frasezinha para guardar esses 5 cátions principais. Comi algo que fez som de pum. De novo, comi algo que fez som de pum. Esses são os cátions que mais aparecem nos exercícios, são os mais comuns, tá ok? Para encerrar agora, eu vou falar sobre as bases mais importantes, que são as bases mais conhecidas e usadas no dia a dia. Essa base é muito famosa, NaOH, o hidróxido de sódio, é conhecida como soda cáustica, é a base mais produzida no mundo, mais usada, é muito corrosiva e se conhece como soda cáustica. Nós temos CaOH2, conhecido como hidróxido de cálcio, no dia a dia como cal apagada, cal extinta, cal hidratada, que é usada para pintura e usa-se nas argamassas e uma série de coisas no dia a dia. E também o MgOH2, que é o hidróxido de magnésio, o famoso leite de magnésia, que é usado para combater a azia. Pessoal, essa foi a aula sobre bases. Eu falei dos aspectos mais importantes das bases. Espero que você tenha entendido. E até a próxima.